Doutora Sabina, podemos começar? Podemos sim, a hora que você quiser. Então, a gente vai começar aqui a nossa educação permanente de hoje, tá, gente? Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Jéssica, faço parte da comunicação do CROMG. E antes de começarmos a aula, eu vou dar alguns recados, tá bom? Primeiramente, eu peço que todos desliguem os microfones e a câmera, porque na hora que a doutora Sabina estiver dando a aula, se tiver algum ruído, alguma interferência, vai cortar o áudio dela e vocês não vão conseguir entender nada. Então, eu peço que vocês desliguem as câmeras e os microfones, para a gente ter uma aula mais tranquila, tá bom? Outra coisa, o certificado. Os certificados, eles são liberados 24 horas depois da aula, né? E só recebe certificado quem fez a inscrição lá no site da Educação Permanente. Eu também peço que vocês coloquem o nome completo no chat, porque às vezes o mesmo e-mail, desculpa, o e-mail não é correspondente ao nome. Aí, então, para sair o certificado direitinho de todos que estão aqui, peço que coloque uma vez só o nome completo no chat. Sobre as perguntas vocês podem ir fazendo durante a aula da doutora e no final, que eu vou pegar, vou guardando essas perguntas, o nome de quem perguntou, e ao final a gente vai ter um momento de tirar as dúvidas e eu vou fazer essas perguntas para ela, mas também pode mandar no final, tá bom? Qualquer dúvida pode escrever aqui no chat que eu vou estar atenta aqui para responder todos vocês. E agora vamos começar a nossa educação permanente de hoje com o tema Diferenciação clínica entre lesões benignas e malignas de cavidade bucal. Nossa aula de hoje é com a doutora Sabina Pena. Ela é mestre em estomatologia e doutora em ciências da saúde. Doutora Sabina, primeiramente eu quero agradecer, né, o tempo que você está dedicando a nós aqui. Muito obrigada. E é com você agora. Então, boa noite a todos. Eu quero agradecer também o convite, né, na pessoa de Jéssica, do CRO, de ter convidado para a gente poder fazer essa conversa, que eu não chamo isso de aula, eu chamo isso de conversa. E vocês todos podem participar, igual ela falou, a gente vai ter um momento para fazer isso, né? É a forma como o CRO determinou da gente fazer depois. Então, eu vou apresentar uma parte teórica primeiro, que a gente tem que conversar algumas coisas, e depois eu vou colocar muitas imagens, porque o tema que a gente vai falar, ele é muito visual. Então, não adianta eu só falar teoricamente, vocês têm que ver. Então, vou projetar aqui, viu, Jéssica? Viu, doutora? Eu te aviso se Se tiver tiver alguma vendo. coisa, você me avisa pelo telefone. Então, quando foi sugerido um tema, eu achei um tema muito amplo. Aí eu falei com ela que esse assunto ele é muito interessante, porque para quem é estomatologista, para quem é patologista, a gente olha para a lesão e fala assim, mas isso aqui tem cara de benigno. Aí muita gente fala com a gente assim, mas como que você sabe? O que você enxerga que você acha que isso é benigno? Então, é importante a gente contar alguns detalhes que fazem a gente pensar assim. Só que eu coloquei um subtítulo, que vocês vão ver aí, uso da teleodontologia no diagnóstico de doenças bucais, é porque a gente não tem como deixar de falar disso nesse momento. Nós estamos usando muito essa ferramenta, estamos trabalhando muito assim, e aí é importante mesclar os dois assuntos. Então, vamos lá. Então, a boca, por si só, é um local de manifestação de um grande número de doenças, que são próprias da boca, de manifestação apenas bucal. E essas lesões, essas doenças são tanto malignas quanto benignas. Então, tem uma porção delas que é maligna, uma porção delas que é benigna. E também a boca, ela é um sítio de manifestação de doenças sistêmicas. Às vezes a doença é sistêmica e tem manifestação bucal, tem manifestação em outras partes do corpo, mas também tem manifestação bucal. E para ficar mais complexo,
Às vezes, essas doenças sistêmicas, que podem ter manifestação em outras áreas do corpo, têm manifestação apenas na cavidade bucal, ou primeiro na cavidade bucal. Então, esse é um desafio diagnóstico importante. Ou seja, a gente tem muita doença que aparece na boca por si só e tem ainda manifestação bucal de doença sistêmica das mais variadas. Então, você pensa assim, é muita coisa. Né? Então, se você pegar um livro de patologia, se vocês forem olhar, né, o índice, a quantidade de doença que é, você fala, como é que eu vou saber esse tanto de doença? Então, as pessoas às vezes desistem, falam, não, esse negócio é muito chato, você tem que estudar um tanto de nome, mas esse é um desafio diagnóstico. Só que quando a gente simplifica isso, não é tão difícil quanto parece. Então, a boca por si só, as manifestações de doenças nela, por si só é um desafio, e aí a gente tem junto com isso o momento que nós estamos vivendo, esse cenário de pandemia, e que interrompeu as nossas atividades clínicas, que interrompeu o encontro com o nosso paciente. Então, a gente está usando de uma outra ferramenta. Como a gente não podia encontrar com o paciente, a gente usou a ferramenta que a gente tinha, que ela já existia, não foi criada durante a pandemia, que é esse nome que recebe de telesaúde. Então, a telesaúde é uma oferta de serviços ligados aos cuidados com a saúde, nos casos em que a distância é um fator crítico. Então, é o que a gente está vivendo. Então, alguém falou, olha, existe uma forma que já, né, pode ser usada. E aí a gente passou a usar isso. Então, a telesaúde, que a gente tem a telemedicina, a teleodontologia, tudo dentro desse conceito mais amplo, ela vai utilizar tecnologias de comunicação para o intercâmbio de informações válidas. Para o quê? Para diagnóstico, para prevenção e para o tratamento de doenças. Também para a contínua educação de prestadores de serviço em saúde, que é o que nós estamos fazendo, e assim, bem como para pesquisas e avaliações. Então, a gente tem uma ferramenta que estava lá guardadinha, a gente não usava muito porque não era necessário, e a gente se viu frente a essa necessidade. E aí, quando decretou a pandemia, em março de 2019, de 2020, o que aconteceu? Saíram alguns projetos de lei determinando, né, as coisas que podiam ou não podiam ser feitas usando essa telesaúde. E aí o CFO, em 4 de junho de 2020, liberou essa resolução que vai falar sobre o exercício da odontologia à distância e mediado por tecnologias. Então, a gente tem o nosso conselho falando o que podemos e o que não podemos fazer, o que ele considera próprio ou não próprio. E aí, o que aparece lá? Que a teleodontologia, ela é vedada para fins de consulta, prescrição e elaboração de plano de tratamento odontológico. Então, o que o CFO falou? Vocês não podem usar a teleodontologia para consultar seus pacientes, para fazer prescrição de medicamento, e nem para ficar discutindo com ele plano de tratamento. Só que aí vem uma cláusula abaixo desse item aí, que fala assim: admite-se como exceção os casos em que o paciente, estando obrigatoriamente sob supervisão direta de um cirurgião dentista, este cirurgião dentista pode realizar a troca de informações e opiniões com outro profissional, com o objetivo de prestar uma melhor assistência ao paciente. Ou seja, eu não posso ter o contato através das mídias, né, da tecnologia, usando a telesaúde ou a teleodontologia, diretamente com o meu paciente. Mas eu posso fazer isso para ter contato com um colega, com outro profissional. Então, se eu tenho um paciente que ele tem um problema, eu visualizei, eu posso fazer troca de informações para ver com outro profissional especialista naquela área o que eu devo fazer e executar no paciente. Então, o CFO, ele permitiu que a gente fizesse o uso da teleodontologia, mas nesses moldes. E aí a gente vê uma série de conceitos aparecendo. Então, tem a teleorientação, que é a realização de triagem, orientação e encaminhamento. Nós temos a teleconsulta, que vai auxiliar o diagnóstico e a definição da conduta clínica. Temos o telediagnóstico, que vai permitir ou realizar a troca de imagens e dados para estabelecer diagnóstico de lesões bucais. E temos ainda
um outro conceito que é o telemonitoramento, onde a gente vai poder fazer monitoramento visual por chamada igual a gente está fazendo aqui, ou então através de controle fotográfico. Então, a gente tem esses conceitos e essas utilizações dessa ferramenta, mas separando aí para cada coisa. E quando a gente parou os nossos atendimentos, nosso último atendimento lá na Unimontes foi em 12 de março, se não me engano, de 2020. E aí, nós ficamos parados até novembro. Então, de março a novembro, nós não tivemos nenhum atendimento clínico. Então, nós pensamos, foi até a ideia do professor Ercílio, de criar uma forma de ofertar algum serviço remoto. E aí nós criamos um WhatsApp, porque ele participa de um grupo assim também, e aí ele falou, a gente podia fazer isso, tal, e aí organizamos um número, e eu conversei com o Denise, da superintendência, o Denise falou, ótimo, e hoje a gente vai colocar vocês na rede, para poder fazer diagnóstico e encaminhar os casos suspeitos de câncer por Dilson Godin. E aí nós disponibilizamos esse número para a superintendência, que vocês devem ter, que é o 9, quem é do Norte de Minas tem, 9203-0006, um número fácil de guardar, e as pessoas começaram a mandar casos para a gente. Então, o que a gente fez de março de 2020, não vou falar 19 mais, falei errado, de 2020, até hoje nós estamos fazendo. Então, nós estamos fazendo teleconsultoria ou interconsulta remota, só que é via WhatsApp. Existem outras plataformas, viu, gente? Então, não é só o WhatsApp, tem outras formas de fazer. Nós estamos dando assistência aos municípios da macro-região do norte de Minas, que ao todo são 86 cidades, e fazendo auxílio na avaliação e conduta clínica de lesões bucais e labiais, com uma ênfase importante em lesões cancerizáveis ou até câncer. Então, nós estamos fazendo uma triagem, às vezes, que se um paciente que tem uma lesão com um aspecto muito sugestivo de câncer, quando a gente não podia atender, a gente já encaminhava direto para o Dilson Godin. Então, é um paciente de alto risco. E, mesmo com a volta dos nossos atendimentos presenciais, das nossas aulas, nós estamos ainda fazendo essa teleconsultoria. E é interessante porque não é só porque a gente estava sem atender que ela poderia ser usada, para facilitar a vida de todo mundo. Então, mesmo a gente voltando aos atendimentos, tem os pacientes idosos que não devem ficar se locomovendo, igual era antes, e, às vezes, os cirurgiões dentistas, eles têm dúvida de alguma coisa que pode ser resolvida lá mesmo. Então, antigamente, a gente recebia paciente, às vezes, para tirar dúvida de uma lesão que era uma variação da normalidade, então ele não precisaria estar ali. Hoje a gente está fazendo isso, através do WhatsApp, nós já estamos, vamos fazer parte de uma plataforma que já está bem estabelecida, depois a gente vai falar disso, mas ainda estamos fazendo através do WhatsApp essa interconsulta que eu oriento, ou qualquer um do nosso grupo orienta, o profissional resolve lá mesmo, orienta o paciente, ele não precisa se deslocar para isso. Então, favorece o atendimento dos pacientes que são realmente necessários serem avaliados no nosso serviço e facilita também porque o paciente não fica se deslocando à toa, ou com um objetivo que não seja uma doença. E o que a gente conseguiu com isso nesse tempo? O fortalecimento da rede de atenção ao câncer de cavidade bucal e lábio, e uma coisa interessante que é sem ônus para a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. Porque, como nós somos funcionários estaduais, nós estamos fazendo isso junto com as nossas atividades. E uma coisa interessante é que a gente fez um levantamento, nós tabulamos todos os pacientes, todos os dados dos pacientes, e no período de 22 de abril de 2020, que onde foi o dia do nosso primeiro caso, lá da Reserva Chacreabá, e nós fizemos o levantamento dos casos enviados até o dia 22 de junho de 2021, o que nós tivemos? Nós tivemos 40 municípios atendidos, ou seja, cirurgiões dentistas de 40 cidades diferentes mandaram casos para a gente, e no total foram 207 casos que nós ajudamos no diagnóstico, encaminhamos, ou ajudamos na prescrição, fizemos um atendimento com eles assim. E de todos esses 207 casos, 24 destes eram lesões suspeitas
de câncer, com hipótese diagnóstica de câncer. E desses 24, 20 foram encaminhados para o tratamento oncológico. Então, vocês veem que, através de uma atividade remota, a gente pôde, né, fazer bem, né, ou favorecer o tratamento precoce, o diagnóstico e tratamento precoce de 20 casos de câncer apenas de 40 municípios. Então, isso é um número expressivo, a gente sabe disso. Então, vocês têm condições, conhecimento disso que nós estamos falando, aí nós vamos entrar no que eu quero dizer, não é, no foco da nossa aula, da nossa conversa, mas vocês não podem esquecer disso. Por quê? Porque usando isso aqui, a gente vai poder ajudar pessoas, né, para diferenciar lesões benignas e malignas. Então, é para fazer um joguinho assim. Então, gente, quando a gente olha para uma doença, a gente não adivinha o que ela é. Muito frequentemente, a gente consegue olhar para uma lesão e falar, isso é isso. Por exemplo, eu olho para uma mucocele, eu vou olhando, às vezes nem preciso da história do paciente, eu olho e falo, nossa, isso aqui é uma mucocele. E aí, complementando com a anamnese, a gente vê que realmente a hipótese diagnóstica maior é de mucocele. Então, é mais tranquilo. Só que outro tanto de lesão a gente não consegue falar só olhando. Então, como é que a gente trabalha com estomatologia ou diagnóstico bucal? A gente tem que fazer um raciocínio diagnóstico. É como se fosse um quebra-cabeça. Então, nós vamos juntando todas as informações que a gente puder adquirir para poder pensar no que pode ser. Às vezes, a gente olha uma lesão e fala assim, não tem ideia. Então, do nome para ela. Mas eu tenho ideia de um grande grupo que ela possa estar. Então, a primeira coisa é obter informações da anamnese, que é um momento subjetivo, que o paciente conta o que ele sentiu, o que ele apresentou, só que isso tem que ser direcionado. O paciente não entende o que ele precisa me contar. Às vezes ele quer me contar coisas que não têm importância e deixa para trás outras que são. Então, a anamnese ela tem que ser direcionada pelo profissional. Eu falo assim, na anamnese, a pessoa fica parecendo que ela é muito curiosa. Um fofoqueiro é ótimo para fazer anamnese, porque ele fica sempre querendo saber mais. Por quê? Então, eu vou juntar as informações da anamnese, depois eu vou juntar com as informações do exame físico, do que eu coletei com os meus próprios sentidos, e aí eu vou organizar isso e começar a pensar. Então, somente com a organização das informações que a gente vai podendo encaixar as pecinhas e poder raciocinar. Às vezes o paciente fala, no final ele fala uma coisa, você fala, mas esse negócio aqui foi super decisivo para o meu pensamento, para o meu raciocínio. Então, a gente vai coletar a história do caso, que a gente chama de anamnese, nós vamos olhar na boca, como essa lesão se mostra, como ela que aparece, e aí a gente chama isso de exame físico, e, igual eu falei no início, às vezes eu não sei o nome, eu posso não ter muitas hipóteses para aquilo que eu encontrei, que eu estou vendo. Então, eu vou pensar, inicialmente, nos grandes grupos de doença. Grandes grupos de doença chama sumário clínico, sumário, lá, título do livro, você pega um livro e vai ver os grandes grupos de doenças, ou seja, os títulos dos capítulos, isso é que é grande grupo de doença. Então, o que a gente tem aí? A gente tem defeitos do desenvolvimento. Eu vou olhar o negócio e vou falar, será que isso se enquadra nesse capítulo? Será que são defeitos do desenvolvimento? Eu vou olhar lá o que é que eu acho. Não, isso não é nesse não. Aí é uma lesão causada por uma agressão física ou uma agressão química? É uma queimadura química? Né? Um trauma? Olha lá, não parece isso não. É uma doença infecciosa? Será que ela é fúngica, bacteriana ou viral? Então, vou pensar. Cada uma tem suas características, às vezes de manifestação. Isso é um cisto de desenvolvimento ou um cisto odontogênico? Não é cisto porque não é dentro de osso, beleza. É um tumor odontogênico, é um ameloblastoma, é um outro que se enquadre nesse aí, né, dessas doenças que se enquadrem no nome tumores odontogênicos? Então, é uma doença de glândula salivar? Pode ser, né? Ela está localizada na glândula, tem uma história. Então, é uma doença de glândula salivar? É uma doença imunologicamente mediada, que a gente tem várias. É um tumor dos tecidos moles, que são lesões super comuns, que tem esse título, todos esses títulos eu tirei do Neville, que é um livro básico de patologia. Então, é patologia epitelial?
é patologia óssea. Então, quando a gente não sabe dar um nome, que a gente não consegue dar um nome, eu vou para um grande grupo. Eu falo, ó, eu não sei o que é não, mas parece imunologicamente mediada. Então, eu já tenho um direcionamento. Então, a gente pensa, a gente raciocina dessa forma. Porque, às vezes, eu sei hipóteses. Às vezes, eu não sei hipóteses. Então, a gente pensa assim. E aí, uma coisa que eu queria falar, antes da gente passar, né, para as lesões, era abordar isso aqui, porque isso é de extrema importância, porque vocês vão coletar informações para passar para alguém ou para compartilhar com alguém. Então, é importante coletar corretamente. Então, na anamnese, você sempre vai perguntar quando, como evoluiu e como está agora. Então, vocês vão perguntar assim, eu gosto muito de começar com o tempo, porque você cria uma lógica para o paciente. Você vai direcionar ele para ele pensar, para ele lembrar de quando foi que aconteceu. Então, aí as coisas vão fluindo melhor na cabeça dele. Então, você vai perguntar quanto tempo que a lesão foi percebida, né? Quando que iniciou, quando que começou, quando ele viu pela primeira vez. E aí, às vezes, tem uma história engraçada assim, se o paciente ele não sabe, você tem que exagerar, ou você tem que dar um parâmetro para ele. Por exemplo, o paciente fala, não sei. Aí você fala assim, no Natal você já tinha? Não. No Carnaval? Então você vai ajudando, porque tem gente que tem muita boa vontade de falar as coisas, mas tem gente que tem uma preguiça de pensar, então a gente tem que criar parâmetros para o paciente. Houve algum evento desencadeante, ou seja, quando você apresentou isso, você associa a alguma coisa que possa ter acontecido? Né? Teve sintomatologia dolorosa, ou ardência, ou uma queimação, ou inchaço, ou não sentiu nada? Como é que foi? O que você sentiu ou não sentiu quando apareceu ou quando você percebeu a primeira vez? E às vezes as pessoas confundem dor, ardência e queimação. Ardência e queimação, ela se mistura muito mesmo, né? Para mim são sinônimos. E aí tem gente que fala que dói. Aí você tem que explicar às vezes, fala, ó, dói parecendo que queimou? A sua sensação é igual quando você bebe um café quente que queimou a boca e fica com aquela sensação? A pessoa fala, é mais ou menos assim. Então, a gente tem que, às vezes, orientar ele para saber se é dor ou se é ardência. Só que a gente tem que tomar cuidado para não induzir o paciente, que tem paciente que ele fica querendo adivinhar o que, é que você está querendo escutar. Ele concorda muito com você, então tem que tomar cuidado com esse tipo, né, de perfil de paciente. Aí você vai perguntar, como é que foi o comportamento da lesão? Ela apareceu pequenininha e foi crescendo, ela apareceu como uma bolha e estourou, ou como um carocinho e cresceu, como é que foi? Ela já apareceu como uma ferida? Então você vai questionar ele nesse sentido. Também vai perguntar se cresceu, ou se cresceu rápido e parou, se continua crescendo, o que ele percebe disso. Teve desenvolvimento de outros sinais e sintomas durante a evolução dela, e se tem alguma coisa que piora, que faz piorar, e se tem alguma coisa que melhora. Ou se não tem nada, que tudo que já testou ali, se não fez diferença. Né? Se tem nenhum fator reagravante, nenhum fator atenuante. E uma coisa muito importante é se houve regressão espontânea. Porque câncer não cicatriza. Né? Não tem jeito de falar assim, era assim e cicatrizou, e agora apareceu de novo. Não tem cara de câncer. Câncer não cicatriza. Então, já teve algum momento que ela desapareceu e voltou depois? E como que está no momento? Ela piorou em relação ao que era? Ela melhorou? Ela está estável? Ou ela não melhorou muito, mas ela está parecendo que tem uma tendência a melhora? Está melhorando um pouquinho. Isso também é importante. Aí nós vamos coletar ainda os hábitos do paciente, né, principalmente tabagismo e etilismo, e lembrar, gente, que não adianta a gente olhar só se o paciente fuma. Fala, o paciente tabagista. Essa informação é muito pouca, muito pequena para a gente pensar. Então, eu tenho que pensar assim, se fuma, há quanto tempo fuma, quantos cigarros por dia e que tipo de cigarro. Então, muita gente fala assim, você fuma? Não, não fumo. Tem que perguntar, mas você já fumou? Os pacientes que têm câncer, quando eles chegam para tratamento, que já está mais avançado, perguntam, o senhor fuma? Não. Quanto tempo parou? Aí o acompanhante às vezes só... Aí fala, quanto tempo parou? Ah, tem um mês que eu parei. Ou tem uma semana que eu parei. Então, ele é tabagista ainda. Então, assim, tem que perguntar se fuma ou se já fumou. Quanto tempo fumou e qual tipo de cigarro e quantos cigarros por dia. Isso também o paciente, às vezes, ele é meio resistente a contar. Então, o paciente fala assim, não sei, depende.
mas depende do quê? Depende se eu sair para a rua, depende se eu tiver de férias, um monte de depende. Então, vocês vão exagerar. Fala assim, então o senhor fuma uns 3 maços de cigarro por dia? Não, tá doido? Um maço por dia. Então, na hora ele responde. Por quê? Porque você exagerou. Então, ele não quer ser o pior de todos, ele não quer ficar falando que ele faz coisa errada. Então, você exagere que ele vai, na hora, lembrar que tanto que ele fumava. E etilismo é mais difícil porque a gente teria que medir em doses, isso não dá. Uma vez que eu fiz um estágio com o Dr. Francis, no ambulatório de câncer dele, ele falava assim para os pacientes, quantos litros de pinga que o senhor bebe por dia? Eu olhava assim e falava, gente, mas a pergunta é quantos litros? E o povo respondia, meio litro, 1 litro. Eu falava, gente, então o ambulatório lá é muito direcionado para câncer. E aí, realmente, ele pergunta nem se fuma, ele fala, quantos cigarros você fuma por dia? E bebida dessa forma. E também nós vamos investigar a presença de doenças sistêmicas e de medicamentos em uso. Por quê? Porque tem doenças que podem ter manifestação bucal e alguns medicamentos também. E aí, depois que eu conversei bem com o paciente, coletei tudo que eu precisava, ele vai achar que você é muito simpático, muito educado, fala, não, mas esse doutor Lé é bom demais, conversa com a gente. Ele tem que achar isso mesmo, mas você tem que saber que tem uma segunda intenção por trás. Não é um bate-papo só, é uma entrevista direcionada com perguntas que fazem muito sentido para você. E aí depois eu vou para o meu local de exame. E a gente chama isso não de exame clínico, a gente chama de exame físico. Porque exame clínico é a junção de anamnese e exame físico. Os dois juntos, a parte subjetiva e a parte objetiva juntas, tem um nome de exame clínico. Então, no exame físico, onde eu examino o paciente, eu vou prestar atenção no tipo de lesão que ele apresenta. Isso vai fazer diferença para eu pensar em maligno e benigno. Então, eu vou olhar, é uma úlcera, é uma mancha, é uma bolha, é uma placa, é um nódulo, o que é? Onde está localizado e qual o número de lesões que esse paciente apresenta? Super importante dizer. Que tamanho? Então, a gente vai medir, né? Às vezes a gente tem dificuldade de falar em milímetros ou em centímetros. Então, eu falo para os meninos, para os meus alunos, para eles medirem o dedo. Então, vai medir o dedo e aí chega lá, fica mais fácil de ter parâmetro. Qual a coloração da lesão? Qual a consistência? Para eu saber a consistência, eu tenho que palpar. E isso é muito importante quando você vai reportar isso para alguém. Porque olhando na imagem, eu não consigo saber consistência. Então, quando o dentista vai lá e palpa e me conta, fica ótimo. Se está invadindo as estruturas adjacentes, ou seja, se agora que você palpa, faz a palpação, se ao redor da lesão, você sente que ela está entrando para dentro do tecido. Isso também é muito importante. E hoje a gente tem que lançar a mão, porque a gente vai estar à distância de fotografia, vai mandar foto, não tem jeito. Falar, eu vi uma lesão assim, escreveu maravilhosamente bem. Eu tenho que olhar. Porque o que ela me causa de impressão em mim é importante para eu pensar. Então, toda vez que vocês forem mandar alguma informação para pedir ajuda de hipótese diagnóstica, para ver o que é, tem que mandar foto. É extremamente importante. E se tiver algum exame de imagem, também é fundamental, dependendo do caso. Então, a gente tem radiografia, ultrassonografia, tomografia. Então, qualquer coisa que você tiver de imagem, é interessante mandar. E aí, depois que a gente fez a hipótese diagnóstica ou o diagnóstico, né, se puder ser feito um diagnóstico clínico radiográfico, aí eu vou fazer uma proposta de tratamento. Às vezes, eu tenho um diagnóstico clínico, mas que o tratamento é a remoção cirúrgica e a análise anatomopatológica. Então, eu só posso executar um tratamento após ter feito o diagnóstico. Então, biópsia não é tratamento, biópsia é exame. Às vezes o paciente vai lá e faz uma biópsia excisional, remove toda a lesão. Aquilo é tratamento? Não, aquilo ali é exame. Mas como eu pensava numa hipótese de benignidade e o tratamento já é a remoção cirúrgica, eu já fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se você perguntar, qual exame você fez? Fala, eu fiz biópsia excisional. E qual o tratamento? Remoção cirúrgica. Então, se perguntar qual o tratamento e você responder biópsia excisional, está errado, porque biópsia não é tratamento. Então, eu só vou poder fazer uma proposta de tratamento ou tratamento depois do diagnóstico. E ele pode ser medicamentoso, por exemplo, numa candidíase, eu vou fazer uso de antifúngico.
pode ser só o monitoramento, um trauma, tá? Suspeito de trauma. Posso passar até um medicamento, mas não, vai cicatrizar. E aí, vou monitorar para ver se vai mesmo. Ou então, orientação ao paciente, e é super importante. A gente não pode pôr medo no paciente. Tem paciente que fica desesperado porque você falou alguma coisa. Às vezes, mesmo o paciente com câncer, ele me pergunta assim: é câncer? Eu falo: olha, não sei. Por quê? Muitas doenças na boca, elas aparecem como ferida, igual que o senhor tem aí. Agora, eu não vou falar com o senhor que eu não posso pensar em câncer. Eu penso, então pode ser A, pode ser B, pode ser C, e dentre essas aí, eu posso colocar o câncer no meio, porque eu tenho que pensar nele. Né? Eu não vou falar com o senhor que eu não penso. Eu penso, mas eu não sei. Pode ser? Pode, mas pode não ser. Então, às vezes, mesmo com uma forte suspeita, para que eu vou falar isso para ele naquele momento? Né? Então, eu vou debilitá-lo, deixá-lo triste, vamos dizer assim, por um diagnóstico que eu ainda não tenho para poder conversar com ele. Então, depois do diagnóstico na mão, é que eu vou falar: olha, e nós vamos tratar. Aí eu mudo o foco. Eu não ponho foco na doença, eu ponho foco no tratamento. É muito mais tranquilo para o paciente. Então, é importante a orientação de: não, isso pode ser benigno, não, isso é benigno, eu só não fique preocupada, né, de falar desse jeito. E programar um tratamento invasivo, ou seja, uma remoção cirúrgica ou uma biópsia incisional. E em todos os casos, em todas as situações com hipótese de câncer, a gente tem que fazer biópsia. Então, por mais remota que seja, eu falar: isso pode ser câncer. Eu não atraso o diagnóstico. Então, a gente tem que programar a biópsia para saber realmente o que é, porque a gente sabe da importância do tratamento precoce, ou seja, do diagnóstico precoce, do tratamento precoce. No Brasil, a gente tem a maioria dos casos diagnosticados no estadiamento 3 e 4, e a minoria no 1 e 2. Então, quando você vai fazer o tratamento do paciente com lesões extensas em boca, mutila demais o paciente, porque a gente tem muita estrutura nobre. Então, por mais que você fale assim: mas é de língua, mas se ficar sem a língua, né? Então, a gente tem mutilações importantes, por quê? Porque o diagnóstico é feito tardiamente e tira o paciente do convívio social. Então, eu fiz essa tabela só para a gente visualizar como é que a gente raciocina. Então, quando vocês coletam na anamnese e vocês olham no exame físico, vocês não precisam ficar perdidos. Falam: nossa, mas eu não sei como é que eu vou organizar isso. Descreve a anamnese bonitinha, descreve, e aí você vai começar a pensar. Porque não dá para poder organizar e falar: eu já sei, ou sem organizar, né? Então, você vai organizar, e aí como é que a gente pensa em relação à benignidade e malignidade? Então, o que eu vou pensar que é importante no tempo de aparecimento? Só que tem paciente que chega com uma ferida enorme na região posterior da borda lateral da língua, que está crescendo para a orofaringe, e fala que ele comeu um peixe e o espinho de peixe furou e deu aquela ferida daquele tamanho. Então, você sabe que não é, porque um espinho de peixe não vai fazer uma úlcera enorme daquela. Então, ele não percebeu. Mas você pergunte para ele, porque às vezes os pacientes sabem. Então, você vê uma mancha na boca do paciente e fala: ó, quanto tempo tem essa mancha? Fala: não, essa mancha eu era adolescente quando ela apareceu. Então, uma mancha, por exemplo, escura, né, que eu posso pensar em melanoma, não fica uns 20 anos na boca sem virar nada. Então, o tempo de aparecimento é importante. Nas benignas, eu tenho um longo tempo lá daquela lesão presente na boca. Então, assim, por exemplo, um nódulo na mucosa jugal, que tiver 3 anos, 2 anos, ele é benigno. E as malignas, normalmente as pessoas percebem: não, tem pouco tempo que ela está aí. Eu não tinha isso, não. Apareceu recentemente. Então, o aparecimento, uma benigna pode ser descoberta no início. Né? Fala: nossa, eu descobri isso agora. E por isso ela é maligna? Não. Mas as lesões de muito tempo na boca, elas têm chance de ser benignas. É assim que a gente vai pensar. E as malignas normalmente não ficam muito tempo sem crescer, sem mudar o que ela é. A velocidade de crescimento também é super importante. Então, as benignas, elas têm um crescimento normalmente lento, na maioria das vezes. Isso aqui, gente, é um parâmetro só, né? A gente tem muita exceção nisso aí, mas é só para a gente ter um discernimento. E as benignas têm um crescimento rápido. Então, se vê uma úlcera maligna, por exemplo, ela tende a crescer mesmo. Então, e uma úlcera traumática, por exemplo, ela não vai crescer. Né? Então, elas têm um crescimento lento e aqui um crescimento rápido.
Dor é super importante a gente falar. Por quê? Muita gente pensa que câncer não dói. O paciente fala, tem uma ferida na minha boca que dói. Ah, não, isso deve ser afta. Porque o que dói é afta. E câncer não dói. Dói sim, depende da terminação nervosa que ele pegou ali. Então, a dor não é um parâmetro para eu falar se é maligno ou se é benigno. Não é assim. Então, eu posso ter câncer que não dói, posso ter câncer que dói. E quando ele dói demais. Ele dói que não tem medicamento que passe. O paciente tem que tomar medicamento, tomar opioide. Então, não é uma dorzinha. O câncer não dá uma dorzinha de uma afta. Dói mesmo. Ele pode até estar doendo pouco no início. Então, dor não é parâmetro. Né? Se dói ou não, você não pode determinar isso, se você decide se é câncer ou não. E a manifestação clínica também é importante. As lesões benignas, normalmente, elas se mostram como pápulas, como nódulos, os caroços de uma maneira geral, eu penso em lesão benigna, dependendo da localização. Tem uns detalhes aí, bem lábio superior, as lesões de glândula salivar, que são malignas, elas podem acometer os lábios superiores, né, a mucosa labial superior. Então, mas o que aparece exposto na boca, em pápulas, como pápulas ou nódulos, normalmente são benignas. Algumas manchas também são, né, benignas. E as lesões malignas, principalmente o carcinoma epidermoide, ele se mostra como úlcera, ou mancha branca, ou mancha vermelha, ou mancha branca e vermelha. Então, as lesões cancerizáveis, elas são vistas assim, né, como placas ou manchas brancas e vermelhas, ou brancas só, ou vermelhas só, ou misturadas, ou como úlceras. Então, quando eu vejo uma úlcera, eu já olho para ela diferente. Agora, o aspecto dela também é importante, por isso nós vamos mostrar a imagem. E o local de aparecimento também é importante. Então, as benignas, qualquer local da boca pode aparecer uma lesão benigna. É claro que algumas doenças têm preferências, né? Por exemplo, uma verruga vulgar, ela tem preferência pela região anterior da boca e pelo ápice lingual. Agora, outras, por exemplo, o condiloma acuminado tem para outro lugar, né? O fibroma ossificante periférico é outro lugar, tudo benigno. Então, qualquer local da boca, dependendo da lesão. Agora, uma coisa muito importante é que as lesões proliferativas, granuloma piogênico, ou qualquer outra que cresça por estímulo inflamatório, as hiperplasias fibrosas, essas assim, elas estão associadas à área de irritação local ou também a uma prótese, ou total, ou parcial, desadaptada. Então, vocês vão olhar se tem algum fator que esteja associada àquela lesão. Por exemplo, um dente com uma destruição coronária. Fica lá aquele tanto de borda cortante, aquela gengiva toda inflamada, ele pode gerar um granuloma piogênico. Então, você olha para a lesão, você fala assim, tá muito próximo desse dente todo quebrado aqui. Então, pode ser uma causa? Pode. Então, sempre a gente vai olhar nas lesões proliferativas se tem alguma coisa que eu possa associar como estímulo inflamatório ali. E as malignas, a gente sabe que o vermelhão labial é importante, por quê? Por causa das lesões cancerizáveis de lábio, da quelite actínica. E a gente vai olhar se o lábio, ele tem manchas vermelhas ou placas vermelhas ou brancas, se tem úlcera, se perdeu essa elasticidade, né? Então, essa elastose, apresenta um negócio chamado elastose solar, e se perdeu a continuidade entre vermelhão e pele. Isso é clássico de quelite actínica. Então, no vermelhão é importante por causa do sol, e outros locais importantes de câncer de boca, de carcinoma epidermoide, é a região posterior da borda lateral da língua e também ali, região posterior do palato, a gente tem também as lesões de glândula. É muito comum lesões de glândula salivar na região posterior do palato duro, ali na palato duro, palato mole. Por quê? Porque ali é rica em glândula salivar menor. Então, pela localização, a gente já começa a pensar alguma coisa, né? Então, o aspecto é muito importante e isso aqui é só para dar uma diretriz. Então, agora, eu queria só mostrar isso aqui antes da gente entrar. Tem mais umas duas coisinhas que eu quero falar para vocês, mas eu coloquei uma fotinha de cada lesão fundamental, porque a gente precisa saber lesão fundamental. Como é que você vai saber se eu acho que isso é câncer se eu não sei nem o nome para descrever? Então, aqui a gente tem, nesse palato, mancha, ela pode ser hemorrágica
ou pode ser inflamatória, né? Pode ela desaparecer ou não quando eu comprimo ela, isso é importante a gente contar também. Então, aqui eu tenho o exemplo de mancha. No seguinte, eu tenho uma placa branca na mucosa jugal. Aqui eu tenho uma pápula no vermelhão labial superior. Aqui eu tenho um nódulo na língua, só que ele não é um nódulo que sai do epitélio para fora. Ele é um nódulo que está dentro dos tecidos da língua. Então, eu vou palpar. Tudo isso eu vou palpar. Aqui a mancha a gente não palpa, mas o nódulo e a pápula a gente vai palpar. E essa pápula a gente chama de pápula porque ela é menor do que meio centímetro. Acima disso eu chamo de nódulo. E nódulo é de meio centímetro até 5 centímetros. Acima disso recebe outro nome. E aqui eu tenho uma úlcera, olha que úlcera bem bonita, vamos dizer assim. Aqui eu tenho uma crosta, e é bom lembrar que é difícil, a gente encontra, mas é difícil encontrar uma crosta sem perda de tecido. Então, eu tenho uma úlcera com uma crosta sobre ela. Aqui eu tenho vesículas, que são aumentos de volume com conteúdo líquido. Na parente dela, que é a pápula, eu tenho aumento de volume com conteúdo sólido. Aqui é o mesmo aspecto, conteúdo líquido. No nódulo, eu tenho aumento de volume com conteúdo sólido. Na bolha, eu tenho um aumento de volume maior do que meio centímetro com conteúdo líquido. Aqui eu tenho uma erosão, eu perdi tecido, mas só epitelial. Aqui eu tenho uma fissura, a gente pode também ter língua fissurada, vocês já devem ter visto, mas a fissura em lesões fundamentais, é uma perda de tecido com exposição do tecido conjuntivo de forma linear. Então, aqui eu tenho uma fissura bem bonita aqui. E aqui eu coloquei essa lesão, né, que ela não é uma lesão fundamental, mas são várias pápulas que, se você olhar rapidamente, parece uma placa. Né? Então, é uma placa papulosa, ou seja, quem formou essa placa foram um tanto de pápulazinhas. E aqui eu coloquei uma outra placa para mostrar que ela pode ser branca, mas ela pode ter outra coloração. A gente vê muita lesão branca, fala só, né, de leucoplasia, mas aqui eu também tenho uma lesão em placa, ou seja, ela é mais extensa do que elevada. Ela tem uma elevação pequenininha e ela é muito mais compridinha do que elevada. Então, o que determina que ela seja uma placa é ela ser mais extensa do que elevada. E a mancha não tem alteração de volume, ela é só alteração de cor. Ou seja, se eu palpar de olhos fechados, eu não consigo perceber que tem mancha ali. Então, só com esses conceitos aqui, né, de placa, mancha, placa, pápula, nódulo, bolha e vesícula, úlcera, erosão e crosta, vocês conseguem descrever a maioria das lesões que aparecem em boca. Então, às vezes a gente fala assim, isso aqui é uma lesão exofítica, quando eu não consigo falar, o que eu falo? Uma coisa que está crescendo para fora. Então, mas só com essas aqui é possível descrever tudo que vocês virem, tá? E a última coisa que a gente vai falar antes de começar com as imagens, que é muito interessante ver, é que o que a gente está encontrando nesse período, que a gente está fazendo essas teleconsultorias, é que os dentistas, eles não se acham aptos a cuidar, a preparar o paciente para o tratamento oncológico. E é ele que tem que fazer isso. Então, se eu sou cirurgião dentista e trabalho na unidade básica de saúde, ou não, que eu tenho um consultório particular e vou atender um paciente que é meu amigo, ou que é pai de um amigo meu, alguma coisa assim, eu tenho que preparar este paciente para o tratamento oncológico. Então, o paciente não pode chegar para a cirurgia, para ser entubado, com um monte de resto radicular na boca, com o dente com fístula, com dente com doença periodontal. Não pode. Então, a gente teve até uma discussão, né, quando a gente foi gerar essas diretrizes para a regulação do acesso aos centros de especialidades odontológicas, que eu participei dessa discussão, as pessoas falam assim, mas a gente tem no céu um periodontista, e aí o paciente que tem doença periodontal e que está com câncer, ele pode passar primeiro para o periodontista? Não. Mas por quê? Porque ele não tem tempo para isso. Ele teve uma vida inteira para cuidar do periodonto dele. Se ele não cuidou até hoje, agora já era. Então, gente, todo dente comprometido endodonticamente, periodontalmente, ou que ele não tiver valendo nada, é tchau para ele. É exodontia.
Então, a gente não tem tempo de ficar arrumando muita coisa na boca do paciente. Então, como é que é o preparo do paciente para o tratamento oncológico? Ah, tem uma lesão de cárie pequena. Vamos manter o dente. Escaria. Ah, não dá tempo de ficar fazendo muita coisa. Põe ionômero de vidro. Ah, não tem outra coisa. Põe ionômero de vidro. Não dá para fazer restauração? Pode escariar um monte de uma vez. Ah, não tem tempo. Faz escariação e põe ionômero em tudo. E o que não estiver prestando é exodontia. Não dá tempo de ficar fazendo canal, não dá tempo de ficar fazendo tratamento periodontal. Por quê? É preferível ele perder o dente do que ele perder a mandíbula. Porque se depois tiver algum problema e ele tiver osteoradionecrose, ele vai perder o osso. Aí ele vai perder o osso com dente, com tudo. Então, o preparo é radical mesmo. E aí, quem tem que fazer isso? O dentista. Então, você pega um paciente com uma lesão zona na língua, fala, nossa, mas como é que eu vou fazer? Fazendo, você vai anestesiar, vai arredar a lingona dele com câncer para lá e vai extrair o dente dele, tá bom? E outra coisa extremamente importante é que depois que você preparou ele para o tratamento oncológico, você tem que recebê-lo novamente durante o tratamento oncológico, ele tem que ser monitorado. Os pacientes têm xerostomia, tem cárie de radiação, e aí aquele dente que você quis preservar, ele vai dar cárie cervical ali, e aí vai dar uma endodontia, vai perder o dente, pode ter osteoradionecrose. Então, a gente não pode soltar o paciente. Então, tem que monitorar, tem que fazer prevenção de cárie, tem que fazer bochecho com flúor, tem que ser instruído em relação à higiene bucal, em relação à alimentação. Então, nós somos os profissionais que temos que fazer isso. A gente não pode se furtar disso. Ah, não faço isso, faz. Você que sabe fazer isso, quem vai fazer? Né? E aqui, quem trabalha, né, em algum município, que tem vínculo com o município, empregatício com alguma prefeitura, deve ter recebido isso aqui. E tem muita coisa interessante nessas diretrizes, tem muita coisa boa, né? Tem de endo, tem de periodontia, acho que tem de cirurgia e tem de estomatologia. Na parte de estomatologia tem muita coisa interessante que vocês podem olhar para ver como é que é a conduta em relação ao paciente com câncer. Então, agora nós vamos às imagens. Então, olha, a gente vê essa úlcera, que eu já mostrei lá na frente pequenininha, né? Então, o que que ela tem de interessante? É uma úlcera que tem bordas elevadas e endurecidas. E se a gente palpar, a gente vai ver que ela invade os tecidos adjacentes aqui, olha. Isso aqui tudo é tecido neoplásico. Então, ela não é só a lesão desse tamanho, ela invade lá para dentro. Então, é uma úlcera que me chama muito a atenção. Um machucado não fica desse tamanho, um espinho de peixe não fica desse tamanho, uma mordida na língua não acontece isso. Então, essa é uma úlcera sugestiva demais de câncer, e bem na região posterior da língua. Tá? E o paciente, no momento desse aqui, ele já sente dor, muita dor. Agora, olha aqui uma lesão dessa aqui. É uma despapilação. E se você olha essa língua rapidamente, você fala, nossa, que língua feia. O que é isso? Então, você pode olhar essa região anterior dela, que é a região apical, e achar muito estranho, né? E falar, nossa, será que isso é uma ferida? Não, só não tem as papilas. Então, isso aqui é um eritema migratório. Então, você tem aqui, ó, esse halinho aqui, assim, esse halo esbranquiçado ao redor da área mais eritematosa, que está despapilada, conta muito de eritema migratório para a gente. Então, é uma área eritematosa circundada com uma área esbranquiçada. Só que aqui vocês veem que ela faz esse circinado, ó, assim, aqui, ó, faz assim. Então, é muito clássico. Olha aqui, ó, essa bordinha aqui, ó, maravilhosa para o diagnóstico. Então, é uma língua feia, tem hora que você fala. Tem outras piores do que essa, né, com eritema migratório. Mas você vê essa região anterior, pode pensar que isso aqui é uma úlcera, e não é. É só despapilação da língua. Então, se a pessoa descreve para mim, mas eu não vi, fica difícil. Eu tenho que olhar e falar, tá bom. Né? Então, é importante a imagem. Olha aqui outra. Aqui é uma placa branca, que às vezes é placa, às vezes é mancha. Né? Então, aqui, por exemplo, aqui ela é uma placa, mas aqui ela é uma mancha. E aí, você vai ver, você fala, vixe, mancha branca, leucoplasia. Mas se você for olhar, a língua todinha tem isso, outras regiões da boca, mucosa, gengiva, leucoplasia na boca inteira, é difícil, não vou falar que não pode existir, né, quem sou eu, mas eu não vou pensar de início numa leucoplasia, então eu vou pensar numa outra doença autoimune, posso pensar em líquen plano, posso pensar em lúpus, então, posso pensar em leucoplasia, mas extensa dessa forma,
A gente encontra, mas não é tão comum. Olha aqui uma mancha vermelha. Você fala, vixe, uma eritroplasia no meio da língua. Mas eritroplasia é comum aí? Não, mas pode acontecer. Mas aqui tem uma despapilação. Então, a gente tem uma forma de candidíase, que é a candidíase atrófica, localizada nesta região. E aí, mas eu tive dúvida, eu fiz biópsia, não tem problema, você tem que dar diagnóstico, né? Mas é uma localização muito característica de candidíase. Mas isso aí é muito específico, não vou lembrar disso, eu não sei disso. Então, vai ter que biopsiar mesmo. Então, você não precisa preocupar do erro em excesso. Você vai preocupar assim, nossa, era uma lesão cancerizada, virou um câncer e eu não dei confiança para ele. Aí é pior, tá? Olha aqui, lesão branca. Essa aqui também é gelatinosa. Se a gente raspar aqui, isso aqui sai, né? Então, isso aqui parece muito mais candidíase pseudomembranosa. Aqui já não é raspável, não sai. Mas uma mancha branca, assim, na borda lateral da língua, isso aqui é uma manifestação importante da AIDS, né? Então, chama, esqueci o nome. Mas aí o que que acontece? Uma mancha branca não destacável na borda lateral da língua, me chama a atenção. Eu falo, eu tenho que fazer diagnóstico. Isso aqui não pode passar batido. E a gente pode pensar, leucoplasia pilosa. Então, a leucoplasia pilosa, ela é característica de uma manifestação de AIDS. Então, se tiver aqui, desse jeito, pode ser outra coisa, mas eu tenho que fazer hipótese diagnóstica de AIDS. Olha essa úlcera na língua. Então, aqui, se você palpar, você pode achar um aumento de volume aqui também associado, né? Ela não é tão flácida assim, tão molinha. Então, uma úlcera desse jeito, dificilmente também é trauma. Mordeu a língua e ficou desse jeito? Mas tem quanto tempo? Mordeu a língua tem 3 meses, 2 meses, tá desse jeito. Não, trauma não demora 3 meses para cicatrizar, não. Todo trauma tem que cicatrizar no máximo 10 dias. Entre 7 e 10 dias tem que sarar. A não ser que o trauma seja permanente. Aí ele tem um novo trauma, não é o mesmo, não é o velho. Então, uma úlcera desse jeito, gente, com esse fundo granuloso, assim, eu penso em câncer. Posso pensar também em outras doenças, por exemplo, a paracoccidioide micose, ela tem uma úlcera desse jeito, só que ela é rasa, ela não é tão profunda igual essa, perdendo tanto tecido. Mas eu tenho outras doenças fúngicas, não são comuns aqui, mas a gente tem doenças fúngicas que se manifestam dessa forma. Mas a primeira hipótese é câncer, eu posso ter tuberculose aparecendo desse jeito, né? Mas a minha primeira hipótese é que eu penso em câncer, depois eu vou fazer outras hipóteses e fechar diagnóstico. Aqui também, ó, então aqui eu penso em maligna. Aqui eu penso em benigna. Por quê? Porque as lesões malignas, elas não se mostram dessa forma, elas se mostram assim. Então aqui eu penso, um nódulo no interior da língua, vou olhar quanto tempo tem que ele está crescendo. Então, né, hipótese de benignidade. Aqui, então o paciente às vezes chega com um torus. E olha que torus grande esse daqui, dessa foto embaixo. Então, o paciente às vezes convive com o tórax na boca anos e não percebe que tem. Aí um dia ele machuca e fica sentindo machucado. Ele pega um espelho e olha. Quando ele vê aquele caroço, ele desespera. Ele fala, nossa, esse trem apareceu foi ontem, foi semana passada na minha boca. E aí ele endoida você, porque aquilo apareceu, aquilo é câncer. Ele fala, não é, é osso, isso é o seu osso. E ele fica muito desesperado. Então, o tórax, o cirurgião dentista não pode ter dúvida, né? O tórax, e ele pode ser palatino e pode ser mandibular. Por mais que ele tenha formatos extremamente diferentes, quando você palpa lá, é duro e recoberto por mucosa íntegra. Agora, já esse aqui, lembra que a gente falou, ó, na região posterior de palato, a gente tem muita glândula salivar menor, e aí eu posso ter lesões. Então, isso aqui é uma lesão de glândula, certamente. Agora, qual? Não sei. Qual é uma muito comum? Adenoma pleomórfico? Pode? Poderia. E eu posso não saber o nome se eu colocar lesão de glândula salivar? Já tô, tá bom, não tá ruim não. E aí, depende do tempo de crescimento, depende da sintomatologia também um pouco. Aí, aqui você vai pensar numa lesão benigna. Para crescer, né, demorou um tempão para chegar desse tamanho. Eu penso numa lesão benigna. Nem por isso ela pode ficar aí, porque uma lesão dessa não está deixando o paciente nem alimentar direito. Então, a gente vai pensar, né, assim, em benignidade.
Olha aqui, é feio, né? O paciente fica com medo, às vezes, disso aqui. Mas é uma lesão proliferativa. Então, você está vendo, olha, inflamação, você está vendo aqui uma área de local de estímulo inflamatório, né? Aqui esse também está pediculado só aqui, ó. Ele está grudadinho aqui no rebordo, facinho de remover. Por mais que ele seja vermelho com branco, não sei o quê, você vai olhar para essa lesão e falar, nossa, é uma lesão vermelha e branca, ela é uma lesão cancerizável. Não, ela é inflamatória. Ela está se originando da gengiva ali e cresceu. Então, as lesões cancerizáveis, elas não têm esse tamanho, não fica desse tamanho. Então, aqui, por mais feio que pareça, por mais que tenha crescido, aqui é lesão benigna. Isso aqui não é confortável o paciente ficar com isso na boca, mas é lesão benigna. Ou seja, se aparecer esse e aparecer aquela língua lá, quem vai primeiro para diagnóstico? O da língua. Por quê? Porque eu olho para esse aqui e falo, não, pode agendar com tranquilidade, não é urgência. Não é urgência, sim, em termos de câncer, para o paciente é, né? Olha aqui, os câncerezinhos disfarçados. Às vezes o paciente vê isso, ou o dentista vê isso, esse monte de pápula. Então, isso aqui é uma lesão causada por prótese desadaptada. Aqui não. Aqui é uma lesão branca, uma estomatite nicotínica associada, né, à leucoplasia extensa no palato. Aqui já é uma área vermelha e branca misturada, uma lesão mosqueada que a gente chama, né, uma leucoplasia mosqueada, que eu tenho áreas brancas e vermelhas misturadas, entremeadas. Então, aqui nessa lesão mosqueada, eu já posso até ter câncer instalado aqui já. A grande maioria das vezes já tem. E aqui também. Então, eu vejo esse aumento de volume, nossa, esse aqui eu falo, não, isso não é nada, isso é tranquilo demais. Nós vamos programar o atendimento dele depois. Tem que remover cirurgicamente. Não é fácil remover porque é redondo, mas tem jeito de fazer e fica bem bom. Agora, ele não tem a urgência, esse do palato aqui relacionado à prótese adaptada, não tem a mesma urgência desses outros dois. Esse vermelho e branco tem muito mais urgência e é uma lesão grande. Então, tem que biopsiar para dar diagnóstico e aí proceder ao tratamento. Então, desta aqui grandona, eu não penso em malignidade de jeito nenhum. Agora, nessas duas aqui, sim, né? Então, as lesões brancas e vermelhas chamam mais minha atenção, e as ulceradas. Olha aqui, se eu não tratar aquele que a gente viu lá, né, vai virar isso. Então, eu tenho uma lesão branca e vermelha que ela vai ulcerar, aí vira uma úlcera. Então, aqui pega a úvula todinha. Então, esta úlcera, nessa extensão, com essas bordas irregulares, dessa forma, aqui a gente pode olhar e falar, não, isso aqui é câncer, que eu tenho certeza, só falta a assinatura no laudo. Mas, eu não tenho olho de microscópio não, mas eu consigo saber. Então, esta lesão aqui, ela é muito suspeita, né, quase conclusiva, se a gente pudesse falar, de câncer. Então, essa aqui, eu tenho que ter medo dela. E essa aqui, essa área vermelha no palato, aqui pode ser uma eritroplasia, mas eu tenho que perguntar ao paciente o que, que aconteceu. Ela tem cara de trauma. Às vezes o paciente machucou, ou foi uma lesão viral, não fica desse tamanhozão, mas pode ficar. Então, eu estou vendo áreas esbranquiçadas aqui no palato, né, ductos das glândulas salivares meio dilatados. Então, esta aqui eu tenho que relacionar a história do paciente. Essa aqui eu não preciso perguntar nada, não. Eu posso fazer biópsia e mandar para o patologista sem informação nenhuma que ele dá o diagnóstico de câncer. Agora, essa aqui eu tenho que associar a informação. Por quê? Porque ela pode ser uma outra coisa, tá? Né? Pode ser um trauma, pode ser uma doença viral e ela pode ser câncer também. Então, eu preciso saber da história. Então, assim, essa eu tenho medão dela, eu tenho que mandar imediatamente. Essa aqui eu tenho um medinho dela, eu quero saber o que que é, eu não posso deixar desse jeito. Então, essa manchinha só vermelha, ela pode ser algo grave, mas ela faz diagnóstico diferencial com outras coisas. Olha aqui, você tira uma prótese e vê uma área vermelha dessa aqui e fala, gente do céu, que eritroplasia enorme. Não é, é estomatite por prótese. E o paciente não sente nada. Você não sente nada, não arde, não dá gastura, não, nada. E quando você vai ver, ele fica muito tempo usando a prótese. É lesão benigna. Por mais vermelho que esteja, está associada a uma prótese que a pessoa usa com continuidade, ou seja, ele não descansa a boca, né? Dorme e acorda nessa prótese desse jeito. Então, aqui, apesar de vermelha, ela não é cancerizável.
um processo inflamatório, é uma doença inflamatória, né? Ou fúngica, também está no capítulo das fúngicas. E aqui, você vai olhar, nossa, aqui também, aqui já é pior do que essa, que aqui é vermelha e branca, é maligna essa aqui, ou cancerizável. Mas vocês vão ver, tem essas petecas, está distribuído por todo o palato. O que será isso? Isso aqui é uma doença fúngica, é a paracoccidioide micose, que ela pode aparecer desse jeito. Aí nós vamos investigar outras áreas, se tem várias áreas com o mesmo aspecto, ou se é bem contínuo, daqui passa por lá, passa por mucosa jugal, é paracoccidioide micose. A característica dela é ser extensa, ela vai espalhando. Então, as duas, né, podem parecer lesões cancerizáveis, mas não são, benigna e benigna. E aqui tem que fazer o diagnóstico. Então, independente de eu achar que é benigno ou maligno, tem que fazer o diagnóstico, né? Às vezes eu tenho que passar aquele ali que eu penso que é maligno na frente de um outro. Mas é importante eu ver isso, mas tudo que aparecer diferente na boca, tem que fazer diagnóstico. Tem uma história engraçada que tem um menino que foi meu aluno, que chama Diego Sindor. E Diego, na última clínica do nosso semestre, Diego foi atender uma moça de 17 anos, 17 ou 19 anos, acho que era 17 anos, não tenho certeza, mas novinha assim, e ela tinha um carocinho, né, um nódulo pequeno, na região posterior ali do palato mole, mais próximo do rebordo. Aí eu falei, Diego, isso é uma mucocele. Ele, mas se ela queria ver, vamos lá. Eu falei, então vamos fazer uma punção. Aí nós fizemos uma punção aspiratória e esperamos, aí veio um líquido mais amarronzado, viscoso, veio saliva. Falei, isso é uma mucocele, semestre que vem tira. Hoje é a última clínica e tal. Ele falou, não, mas ela quer fazer, ela quer tirar, deixa eu tirar e não sei o quê. Eu falei, então tá bom, então vamos lá. Aí ele fez a remoção cirúrgica e mandamos para o laboratório, né, laboratório da Unimons, lá para a patologia de lá, e aí, nas férias, o laudo saiu, porque lá não parou, e aí veio o laudo que era de uma lesão maligna de glândula salivar. Então, acho que, se não me engano, era carcinoma mucoepidermoide. E aí, você vê uma menina jovem desse jeito, com carcinoma de glândula e descoberto extremamente no início. Então, ela pôde fazer um tratamento super conservador. Então, a gente não pode subestimar nada. Então, se vocês não souberem, peçam ajuda. E, independente de você achar que é benigno ou maligno, tem que fazer o diagnóstico. Você tem que saber, isso é maligno e chama tal coisa, é tal coisa. Então, não pode só achar que é benigno e maligno. Então, nós estamos falando disso para você ter um olhar diferenciado. Não é para decidir se faz biópsia ou não, no olhar, porque o diagnóstico tem que ser feito. Tá? Olha aqui, 3 importantíssimas, né? Então, uma lesão negra. Essa lesão aqui é gravíssima. Então, apesar de ser uma mancha, tem uma área aqui, né, mais elevada, mas ela tem todas as características de melanoma. Então, uma lesão extremamente importante, grave. O paciente nessa condição aqui, ele tem uma sobrevida ou uma chance, né, de viver muito pequena, porque o melanoma ele é muito agressivo. Essa lesão vermelha aqui, uma eritroplasia provavelmente, mas eu posso pensar em outras hipóteses. É difícil ser uma candidíase tão localizada. Então, aqui eu penso mais numa eritroplasia mesmo. E vocês veem, parece que já está ulcerada. Então, aqui também o diagnóstico tem que ser rápido para tratamento. Essa aqui do melanoma, o tratamento aqui já é provavelmente paliativo. Não sei se opera já assim, né? Porque numa condição dessa aqui já deve ter tido metástase. Agora, da eritroplasia, não, aqui, né, tem que fazer diagnóstico para tratamento. E esse tumor aqui, esse nódulo enorme aqui no palato, pode ser benigno, mas pode não ser. Então, a gente viu lá atrás uma adenoma pleomórfica, eu contei uma historinha de uma menina, né, uma jovem com carcinoma mucoepidermoide, era bem numa região assim. Então, aqui tem que fazer diagnóstico. Agora, interessantemente, gente, aqui tem que fazer biópsia. A gente faz uma abertura, coleta o material de dentro e fecha novamente e sutura. A gente não faz uma elipse aqui, tira e deixa a parte interna exposta, não, porque no palato abre tudo, não cicatriza adequadamente, não fica fechado. Então, quando a gente vai fazer biópsia numa lesão desse tamanho, a gente faz uma incisão, abre e sutura a própria epitélio aqui, tá? Olha aqui também, lesões
Então, uma lesão dessa aqui, ó, esse nódulo. Um nódulo desse, lisinho, né? Ele é coberto por mucosa semelhante à mucosa normal, tem nada de demais. Então, eu penso em benignidade. Isso aqui é um fibroma, uma hiperplasia fibrosa, né? Uma lesão associada a trauma. Já esse branquinho aqui, ó, todo mundo já ouviu falar de papiloma. Então, tudo que é pontiagudinho assim, ó, você vai desconfiar de papiloma. Lesão única, muito comum ela ser única. Então, não cresce, fica lá anos e anos, medindo até 0,6 centímetros, mais ou menos. Então, ela não cresce. E essa aqui, que também espalhadinha assim, ó, né? Essa espalhadinha assim é meio sugestivo, mas não é de malignidade, de ser infecciosa. Isso aqui é o condiloma acuminado. Ela é das lesões causadas por HPV, igual o papiloma. Ela é benigna. Essa é benigna e essa é benigna. Só que essa daqui, ela é altamente contagiosa. Essa aqui nem tanto. Então, se eu vi alguma coisa espalhada em epitélio, eu tenho que desconfiar. Existe a doença de REC também, que é espalhada, mas o aspecto é diferente, ele é mais plano. É bem pedregoso que a gente fala. E essa aqui não, essa aqui tem aumento de volume mesmo. Então, é tudo benigno, mas tem nem tudo que é benigno é bom. Aqui eu tenho que correr também com diagnóstico para tratar, que é contagioso. Olha aqui, são duas lesões bem em locais iguais, né, até do mesmo lado. Então, eu olho essa lesão, ela é um nódulo, ela apesar de ter áreas vermelhas e brancas, não tem isso a ver com leucoplasia e eritroplasia. É porque aqui está mais ceratinizado que aqui. Então, isso aqui nesta lesão não importa. Então, um nódulo que foi crescendo aos poucos, então, esse aqui é um granuloma piogênico. E aqui é uma mucocele. Então, olha que mucocele clássica. O paciente nem precisa me falar que ele machucou e que ela desaparece. Às vezes tem mucocele que nunca rompeu. O paciente fala, não, tá desse jeito a vida inteira. Então, as duas lesões com características de benignidade, são benignas. Olha aqui, duas úlceras, né? Aqui mais fissura, na verdade, que não é úlcera, é uma fissura. Se eu abrir aqui, ela pode abrir mais e ficar uma úlcera aí maiorzinha. Mas aqui é uma fissura e aqui uma úlcera que mais ou menos no mesmo lugar, né? Claro que para o nosso olhar de quem, né, o dentista vai saber que não é a mesma coisa. Mas vocês virem, uma úlcera com perda de tecido assim, uma doença fúngica não dá isso. Né? Igual aqui é fúngico, aqui é quelite angular, causada por é uma candidíase, uma manifestação da candidíase. Então, aqui eu tenho essa fissura, isso que cicatriza. Por mais que volte, ele cicatriza. E essa aqui não. Essa do lábio do homem nunca cicatrizou. Ela fica desse jeito. Ela pode não crescer muito, mas ela nunca cicatrizou. E aí aqui é câncer. Olha aqui como é que está o desenho, como é que vai cortar e girar o retalho. Essa aqui causa mutilação. Essa aqui é só tratar e restabelecer a dimensão vertical dela, que às vezes é uma causa do aparecimento da recidiva dela. Né? Então, tem que olhar para isso aqui e falar, nada, isso aqui é normal, isso aqui é doença fúngica. E esse aqui, opa, essa úlcera está muito estranhona mesmo. Ninguém perde tecido desse jeito e fica assim, não. Tá? Então, olha aqui, parece um olhar mais assim desatento, não o nosso. Mas um leigo vai olhar, vai falar, parecendo uma com a outra. Não é. Você tem uma lesão vascular. Olha a vitropressão dela. Ela fica mais clara, perde um pouco a tonalidade arroxeada dela, e quando você solta, ela aumenta de novo aqui. Então, isso aqui é uma lesão vascular. Não corto isso, de jeito nenhum. O diagnóstico é por vitropressão, ainda mais no lábio. E olha essa aqui, é uma lesão ulcerada, é um aumento de volume, um nódulo ulcerado. Essa aqui tem cara de câncer, esse lábio desse jeito, né, com essas crostazinhas aqui em cima, ó, um lábio de quelite actínica, ó, aqui a perda, ó, aqui a gente não consegue saber direito, não tem a linha bonitinha entre vermelhão e pele. Então, esse lábiozinho aqui já sofreu muita ação, agressão do sol. E aí aqui, sim, tem cara de câncer. E aqui nada, lesão vascular. Olha aqui, você vai falar, nossa, esse aqui tá com câncer no lábio também. Mas olha a língua, olha esse descamado no lábio superior, quando você vai olhar dentro da boca dele, tá cheio de úlcera, tá cheio de área que se assemelha uma a outra,
câncer não dá desse jeito, não. Então, você não pode olhar só um local. Então, isso aqui é uma doença autoimune. Elas aparecem desse jeito. Isso aqui pode ser um pemphigoide. E aí, com manifestação no lábio importante, e aí você não pode olhar só assim o lábio. Então, você vai olhar um contexto, olhar um todo. E aí, aqui, a pessoa tem, né, manifestação intrabucal e labial. E dói, e atrapalha a pessoa, não consegue comer. É bem desconfortável uma doença autoimune nessa manifestação assim. Aqui também, aqui pode ser uma querite actínica, que pode ser desse jeito, com essa área brilhante, ó, gente, fica desse jeito. Não é aquela úlcera clássica, mas ela fica com esse aspecto brilhante desse jeito. E pode ter área vermelha e área branca associada, né? Então, pode ser uma doença autoimune, elas aparecem dessa forma também, mas também pode ser já câncer associado a uma quelite actínica. Então, essa aqui é importantíssima, judia demais o paciente, mas o tratamento é medicamentoso. Essa aqui eu tenho que olhar diferente para ela. Ela tem carinha de coisa que não é boa. Então, tem que fazer diagnóstico e tratamento, tá? Olha aqui também, uma leucoeritroplasia, importantíssima, num grau já avançado, assim, se você for classificar, tem que fazer biópsia. Provavelmente já tem carcinoma in situ aqui. Agora, pode ser também que as doenças autoimunes, elas apareçam dessa forma. Então, você tem que olhar o resto da boca para ver onde está. Só localizada assim, eu tenho medinho dela. Falo, parece cancerizável mesmo. E dessa forma, com essa placa branca desse jeito, espessa, e entremeada com área vermelha, já pode ser câncer. Então, essa aqui é perigosa. Agora, olha essa placa branca enorme aqui, né? Você fala, nossa, que leucoplasia grande é essa? Quando você vai olhar do outro lado, também tem. Você falou, leucoplasia bilateral? Muito estranha. Não é? É uma genodermatose. É o nevo branco esponjoso. Aí aparece, né, bem exuberante e às vezes bilateral. Então, dificilmente um paciente tem áreas enormes de leucoplasia em toda a boca. As doenças malignas, elas normalmente são únicas, né? Uma pessoa que tem várias feridas, você pode desconfiar, não é neoplasia, não. Então, assim, se for a mesma, né? Que eu posso ter uma lesão de uma num lugar e outra diferente em outro. Mas se você tiver várias feridas, você não pode pensar, nossa, várias áreas de câncer. Pode acontecer, ou seja, mais de um tumor primário, mas não é comum, tá? Então, uma leucoplasia desse tamanho aqui, difícil demais. Então, aqui é o nevo branco esponjoso. Então, dessa, ela me chama atenção pela possibilidade de malignidade. Essa aqui, nem tanto. Mas você vai falar, mas eu não sei, nem sei que esse nevo branco esponjoso existe. Então, você vai ter que biopsiar mesmo. Por quê? Porque você não tem que conhecer ele. Você já está fazendo muito em enxergar uma lesão branca e falar, opa, vou dar diagnóstico. E tem que dar o diagnóstico. Olha aqui, 2 leucoplasias. Essa discreta, olha que lugar ruim dela aparecer. Difícil de fazer biópsia. Mas não é porque ela é fininha, homogênea, que eu vou deixar ela aí, não. Tem que dar diagnóstico. Só que aqui o lugar é perto das carúnculas, perto dos ductos das glândulas, da glândula sublingual, perto da veia ranina. Assoalho de boca é ruim de mexer demais, mas é uma leucoplasia que eu tenho que dar diagnóstico e às vezes tem que remover. Né? Então, aqui, por exemplo, a gente encaminha para o bulbo maxilo para remover. Né? É um profissional que tem muita habilidade cirúrgica. Ele faz só isso. Ele é bom em cirurgia, então é uma área que para ele mexer. Agora, já o lábio aqui, ó, então eu tenho uma placa branca, importante, já espessa em algumas áreas, provavelmente relacionada a um paciente que tomou muito sol, que tem quelite actínica, e eu tenho que dar o diagnóstico. Muito comumente, a gente encontra essas situações nas cidades que tem muita agricultura, que são cidades rurais, ou que tem uma zona rural importante, as pessoas tomam muito sol, e aí a gente tem um tratamento inicial, que é o uso de protetor solar, mesmo que o paciente não esteja se expondo muito ao sol. Vai usar protetor labial, protetor solar labial, com fator de proteção pelo menos de 30, e vai hidratar bem o lábio. Principalmente os homens, eles não hidratam muito o lábio. Então, fica aquele lábio cheio de crosta, você não sabe se é da lesão, se não é. Então, tem que hidratar o lábio e usar protetor. E monitorar esse paciente. E aí, a gente vai perceber se tem tendência à melhora. As displasias, elas podem regredir na quelite
actínica de maneira visível. Então, assim, a primeira coisa que a gente faz numa quelite actínica desta forma é fazer esse tratamento precoce, inicialmente, e monitorar o paciente. Senão, a gente vai biopsiar. Então, dependendo de como ela se mostra, eu já tenho que fazer biópsia. Porque se ela tiver como uma placa espessa, entremeada com áreas vermelhas, aí eu já chama mais minha atenção. Mas uma quelite actínica inicial, ela pode ser monitorada e avaliar se está tendo melhora. Né? Agora, se ela ulcerar, opa, ela já está tendo um comportamento pior. Tá? Olha aqui, lesões brancas também. Mas o que tem de diferente da leucoplasia é que ela tem uma manifestação parecendo um rendilhado. Olha para vocês verem um rendilhado. Né? Então, tem que chamar a atenção suas. Você fala, gente, mas está branco, um vermelho, olha o vermelho aqui, ó. Ó o vermelho e branco, igual falou aqui das lesões cancerizáveis, isso é importante. Mas o branco é diferente. Esse branco rendilhado, ele parece, tem que me mostrar, me lembrar do líquen plano. Então, aqui, eu não tenho medo dessa lesão, igual eu mostrei as outras para trás aí de algumas. Aqui também, nesse aspecto, assim, espalhado, meio rendilhado, olha aqui, provavelmente associado a esse metal. Então, existem, né, situações onde eu tenho uma manifestação bucal relacionada a uma outra coisa, que aqui é uma alergia, como se fosse. Então, essa aqui é uma reação liquenoide. Ele não tem um líquen, mas ele tem uma lesão que parece o líquen, por isso liquenoide, e normalmente associada a um metal. Pode ser amálgama, pode ser um outro metal, como esse aqui, pode ser o Duracast, né, que a gente nem trabalha mais com isso. Tá? Então, quando vocês virem uma mancha branca, olhem para a cara dela diferente. Procure esse rendilhado, falando, mas eu não tenho certeza. Biopsia, então, ou encaminha para biópsia. Ou para a gente ajudar, né, no diagnóstico. Olha aqui outras, vermelha e branca. Você fala, muito estranho. Será que esses vermelhos entremeados são rendilhados? Mas eu posso ter uma área e posso ter uma área de câncer aqui, ó. Então, as áreas atróficas no líquen plano têm que ser monitoradas, porque essas áreas atróficas podem virar câncer. O líquen plano é uma lesão cancerizável. Então, eu não vou olhar e falar, ela me falou do rendilhado, isso é líquen plano só. Não, eu tenho que monitorar o paciente, tá? As áreas têm que cicatrizar, essas áreas vermelhas atróficas. Olha aqui, ó, também. Será que é um machucado? Mas questão de área branca ao redor? Então, também é importante dar diagnóstico. Aqui, parece trauma. Não sei. A história vai me falar. A história do paciente e o acompanhamento aqui da lesão. Então, a gente não monitora câncer, mas numa hipótese que tem outras coisas, outras hipóteses, a gente, às vezes, monitora por uma semana, tá? Não mais que isso. Olha aqui uma lesão negra. Essa aqui, ó, ela é azulada, acinzentada. E eu vou fazer uma radiografia dela, porque pode ser uma tatuagem por amálgama. Agora, já esta lesão negra, acometendo a gengiva, irregular desse jeito, com várias tonalidades, amarelo, marrom, negro, esse véu azul, muito suspeito de melanoma aqui, diagnóstico de melanoma mesmo, clínico, dá para falar, mas tem que fazer biópsia, né? Mas isso aqui é um melanoma. Então, uma lesão benigna, ela não cresce desse tantão, né? Você vai vendo que ela não existe, isso aqui não é uma pigmentação melânica racial, não. Não aparece desse jeito, com esse crescimento, não. Aqui, sim, benigno, ó. Então, dá para ver que tem diferença. Olha aqui, que legal essa aqui que vem com a radiografia. Então, aqui, uma mancha escura. Então, primeira coisa, você vai fazer, falar, ó, pode ser tatuagem por amálgama, faz a radiografia. Olha aqui quem está causando aquela mancha. Um amálgama, um metal, que foi introduzido aqui no tecido, e aí ele causa essa mancha. Mas você vai pensar, é muito menor, não tem problema, é desse jeito mesmo, às vezes bem menor do que a gente está vendo na radiografia aqui, muito menor mesmo. E aí você vê uma mancha bem maior do que ela, mas a justificativa está aqui, da mancha. Então aqui o diagnóstico é clínico radiográfico, tatuagem por amálgama. A gente já está terminando, viu? Aqui, olha, uma lesão macia, posso falar para vocês que ela é macia, ela é recoberta por mucosa íntegra, normal, mucosa normal, benigna. Olha aqui, associada a uma prótese desadaptada, olha a carinha de benigna dela.
não tem úlcera, é lisa, é recoberta por mucosa semelhante à mucosa normal, tudo característico de benignidade. Olha aqui, também associado, aqui pode ser a medicamento, aqui tem uns anticonvulsivantes que fazem isso, pode ser associado a prótese desadaptada. Então, você vê que o tecido é um tecido que tem característica de normalidade. Olha aqui, pode ser um granuloma piogênico, mas pode ser um sarcoma de Kaposi, né? Tá muito vermelho. Então, aparentemente é benigno, mas eu tenho que dar o diagnóstico. Olha esse vermelho aqui também. Parece uma lesão proliferativa, apesar de ter áreas vermelhas e brancas, confusão, mas tem um dente destruído aqui, ó. Que pode gerar uma lesão zona dessa? Pode, mas ela não tem cara de câncer. Esse aqui só que tem cara de sarcoma de Kaposi, mas esses dois têm cara de lesões benignas. Aqui também, uma lesão benigna, em assoalho de boca, né? Ó, o tórax mandibular, igual eu falei para vocês. O paciente às vezes não percebe, né? Porque todo mundo sabe a variação da normalidade, mas aqui, ó, recoberta por mucosa íntegra, essa coloração amarelada dela parece uma lesão relacionada à gordura, né? Então, pode ser uma lesão benigna de gordura? Pode. Então, nós vamos, né? Quando você vê lesão amarela, você desconfia, tá? Olha aqui no lábio inferior. Aqui, então, lesão de glândula? Pode, mas está com uma coloração estranha. Mas pode ser lesão de glândula. Na hora que você palpa, você vê ela turgida, inchadinha, cheinha. Aqui também, ó, lesão glandular, né? A gente chama de rânula, aparece dessa forma. Então, olha as características de benignidade. Mucosa íntegra, lisa, semelhante à mucosa normal, por mais que tenha uma coloração diferente aqui, mas isso são lesões benignas. Olha aqui para vocês verem, né? Característica de benigna, uma lesão que é associada a uma discrasia sanguínea. Tem alguma coisa aqui, ninguém forma uma bolha de sangue desse jeito, nada. Olha aqui, infecciosa, né? Então, tudo com característica de benignidade. Olha aqui, vascular, olha que tem esparramado aqui na língua, e ele tem outras lesões, outras áreas da boca. Também isso é benigno. É vascular, não vou meter a mão aqui, a mão não vou cortar nada. Isso aqui é só óleo. Então, faço vitropressão no máximo, mas não vão fazer nada. Aqui, já tem um aumento de volume aqui no lábio. Esse aqui é diferente. Apesar de não parecer, né, lá dentro tem um tecido que invade os tecidos adjacentes. Mais importante aqui, então tem que dar diagnóstico. Aqui é maligno, aqui é uma lesão de glândula salivar maligna. Olha aqui que eu coloquei lá. Uma erosão. A pessoa mordisca a boca. Morde, 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 fica desse jeito. Olha esse aqui não mordisca nada não, esse aqui é um câncer mesmo, já instalado. Então, essa aqui tem característica de malignidade, essa aqui não, de jeito nenhum. E coloquei isso aqui para mostrar para vocês que nas lesões de glândula, a gente tem que investigar a presença de cálculo salivar. Então, a cialolitise não é incomum. Então, se o paciente tem um aumento de volume de glândula, você vai falar, lesão de glândula. Então, tem que investigar se tem um cálculo salivar relacionado a isso, ou causando essa alteração de glândula. E, acredito que a última, a gente tem um aumento de volume importante. Você vai falar, será o que é? Quando vai abrir, a mucosa está íntegra. E toda vez que envolver osso, tem que fazer algum exame de imagem. Então, aqui fizeram uma radiografia panorâmica. Olha, a gente vê aí bolhas de sabão, né? Então, são de imagens, sim, várias cavidades, né? Então, isso aqui, essas lojas, isso é bem característico de ameloblastoma. Mas eu não preciso fazer hipótese, eu sei que é uma lesão importante, tem que fazer diagnóstico e tratamento, porque está destruindo o osso dele, né? A reabsorção de dente, ela pode não ser maligna, mas ela é agressiva, localmente. Então, tem que tratamento, tem que ter tratamento. Olha aqui, essa aqui já não é tão agressiva, porque ela cresce, expande, mas não reabsorve raiz. Mas é uma lesão cística, aparentemente. Também, né, só a imagem radiográfica aqui que vai mostrar isso pra gente, ou de imagem, qualquer exame de imagem. Mas, né, tem diferença entre uma, assim, que expansiva, e essa aqui mais circundada por uma halo radiopaco.
Então, ela está mais contrita. Essa aqui, não, essa aqui está crescendo, vai crescer ramo, cone, tudo. E essa imagem eu coloquei para a gente finalizar, para a gente falar assim, olha, para que essa imagem desse jeito? É para mostrar, gente, para falar que o meu olhar tem que ser diferente do olhar do leigo. Então, por mais que vocês não sejam estomatologistas, né, mas a gente é cirurgião dentista. Nós temos que conseguir olhar para o paciente de maneira diferente de uma outra pessoa que não sabe nada de boca. Então, eu sei a normalidade. Se eu sei a normalidade, eu sei que está diferente. Então, o meu olhar tem que ser diferenciado, porque eu tenho que descobrir esse paciente antes dele chegar nesse estado. Esse estado aqui, ele já não precisa mais de mim. Então, um dia ele precisou, um dia eu podia ter colaborado, mas agora não dá mais. Então, eu tenho que ver essa imagem e saber que eu tenho que fazer o meu papel para a saúde bucal dos pacientes, dos meus pacientes, independente da minha especialidade. Então, se eu não sei, hoje está muito fácil. Tem grupo, né? Igual o nosso grupo que ajuda. Você pode procurar, você pode ligar para alguém que você conheça. Você não. Então, você vai resolver, mas não pode deixar chegar nisso aqui, que aqui já é tarde demais para ele, tá? Então, independente da cidade que você está, independente do estado que você tiver, nós estamos todos aqui para fazer pelo nosso país um lugar melhor. E com esse mundo globalizado, né, a gente manda uma mensagem lá para o cara lá dos Estados Unidos, lá para a Inglaterra, lá para o Japão, e está trocando informação aí, tá? E aqui é nosso serviço, ele funciona toda quinta-feira, de 10 para as 8 até meio-dia, né, tanto no campus quanto na FAMED. Nós estamos este semestre na FAMED, mas até organizar isso por causa da pandemia, e a gente tem várias especialidades, né, dos nossos professores que acompanham a nossa disciplina, tem várias especialidades, né, tem estomatologista lá, tem radiologista, tem patologista, tem cirurgião bucomaxilofacial, e aqui a nossa equipe que trabalha, né, e que trabalha nesse WhatsApp aí que vocês receberam o número, que eu falei, né, e que as pessoas receberam. Então, eu peço desculpas pela demora, mas eu queria, né, mostrar essas coisas para vocês e agradecer. E falar que é no meio de uma dificuldade é que pode estar a nossa oportunidade, mas não só a nossa, mas a oportunidade do outro receber cura. Então, obrigada e vou. Nós que agradecemos, doutora, foi ótimo. Você abriu o chat aí, é só elogios à aula, viu? Foi muito explicativa, as imagens bem demonstrando tudo que a senhora falou. Eu vou dar alguns recados, gente. Se quem quiser fazer pergunta, já pode, quiser colocar aqui no chat, tá? Se quiser abrir o microfone também. Amanhã a gente vai ter uma live no Instagram do CRO, não precisa de inscrição, tá? Ela também não tem certificado. Vai ser uma live às 20 horas sobre o papel da saúde bucal no SUS, desafios e oportunidades com o doutor Vinícius Felipe. Então, não percam aí. Toda semana a gente está tendo live de aulas, tá? Tá sendo bem legal. E reforçando o certificado dessa aula aqui da doutora Sabina, quem não colocou o nome no chat, por favor, coloca para o seu certificado ser liberado a partir de amanhã, tá bom? Doutora, a gente tem uma pergunta aqui, que ele tinha feito mais cedo, é do Marco Silva. Ele fala assim, professora, e se caso você pensar que é uma lesão benigna, realizar a biópsia excepcional, confiante que é benigno, e quando enviar para o laboratório, recebe o resultado dizendo que é uma lesão maligna. Como proceder e se isso prejudica no tratamento? Sim. Quem foi que perguntou? Como é que é o nome? Chama Marco Silva. Ô, Marcos, isso acontece, isso pode acontecer com muita frequência. Muito é difícil falar assim, muita, mas pode acontecer, né? Pode acontecer sim. E o que a gente faz? Quando você vai remover umas onças, você tem uma leucoplasia. E você fala, não, isso é uma leucoplasia, eu vou remover, porque as leucoplasias têm que ser removidas, porque tem que dar diagnóstico, a gente tem que saber o que tem lá. E ela não era tão grande assim, aí você removeu ela todinha. E aí veio carcinoma epidermoide invasivo, ou seja, já chegou no conjuntivo. E aí o que você vai fazer? Você já removeu ela toda, você não sabe nem onde ela estava muito. Então a gente tem uma alternativa que chama ampliação de margem. Quando vier o laudo, você colocou lá que você fez biópsia excisional. Então o patologista vai mandar assim, ó, margens comprometidas.
Por quê? Porque para ser excisional, eu não teria que ver nenhuma lesão ainda, né, nenhuma célula associada ao tecido conjuntivo ali normal. Então, vai vir assim para você, o diagnóstico escrito margens comprometidas. Aí você vai pensar no quê? Bom, se as margens vieram comprometidas, eu vou fazer ampliação de margem. Aí você vai ter que encaminhar para o cirurgião de cabeça e pescoço, que é o médico que trata câncer, e vai relatar para ele o que houve, mandar o laudo, e aí sim ele vai fazer uma cirurgia naquela região, tirando, mesmo que ele não saiba exatamente onde estava, ele não sabe exatamente onde as margens estão comprometidas, ele vai fazer uma remoção maior de tecido ali e chamado de ampliação de margem. Então, não é que compromete o tratamento, é que vai ter um desvio ali no tratamento que você não esperava, mas tem jeito, vai fazer isso sim. Né? Tem jeito de continuar o tratamento do paciente. E de toda forma, mesmo que você remova completamente, você nem pensava que era câncer, aí você removeu, falou, veio câncer. Nossa, você fala, graças a Deus, as margens estão livres. Eu removi um tanto bom, ai, amém. Senhor, obrigado. Mas você tem que encaminhar o paciente para o oncologista, porque ele tem que ser monitorado. Então, o dentista faz diagnóstico, mas quem faz o tratamento ou o monitoramento é o cirurgião de cabeça e pescoço. Bom, doutora Sabina, a gente não tem mais nenhuma dúvida, a aula foi excelente. Ô, Jéssica, tem uma pergunta que alguém perguntou se Mandou aqui agora. não se fala se a quelite actínica ela vai e volta. Não, Foi mesmo, foi. a quelite actínica ela não vai e volta. Ela pode, às vezes, ulcerar ou ficar ali com aquele aspecto brilhante e melhorar. Mas se você verificar quais são as características de um lábio com quelite actínica, você vai ver que elas permanecem. A elastose solar vai permanecer, que é aquele lábio duro, vai permanecer ainda a perda da linha que entre o vermelhão e a pele, você tem essa descontinuidade aí, você não consegue ver a linha direitinho, e tem essas placas brancas e vermelhas. Então, ou vermelhas, né? Às vezes, você tem parecendo que melhorou um pouco, parecendo que piorou um pouco. Mas ela não desaparece completamente e o lábio fica bom. Você fala, nossa, esse lábio não tem nada. Aí depois ela aparece de novo, fala, não, agora tem quelite actínica. Não é assim. Ela pode ter uma tendênciazinha a melhorar ou não, ou piorar, se o paciente tomar muito sol às vezes. Alguém perguntou aí, eu A vi gente aí. tem outra pergunta aqui do Eduardo. Ele pergunta: há uma diretriz da OMS que indica que lesões que persistem após dias de tratamento deve ser realizada biópsia? Isso deve ocorrer para todas as lesões que se apresentam nessa situação ou há exceções? Ô, Eduardo, é assim, a gente sabe que nada deve ficar na boca sem diagnóstico. Dentro das características do câncer, a gente fala assim, ó, lesões que não cicatrizam entre 15 e 21 dias, que são úlceras, em homens, tabagistas, etilistas, PPP, você pensa assim, nossa, isso é câncer de boca. Só que a gente tem que investigar pela anamnese. Porque você não pode olhar e falar assim, só a minha informação é só esta. Eu vou colocar um cone e vou saber só isso aqui. Não. Então, você tem que olhar o aspecto da lesão, ver se não tem trauma associado. Tem uma história muito engraçada, que a gente teve uma pacientezinha de 5 anos, 6 anos, lá na clínica, e ela tinha um tanto de ferida na gengiva, assim, ó, como se tivesse arrancado um pedaço. E as alunas atenderam, olharam e falaram assim, nossa, o que é isso nessa menina? Aí me chamaram. Eu falei com ela assim, como é que você machucou sua gengiva? Ela falou assim, eu cavaquei com a unha. Então, ela fazia um movimento de arrancar um pedaço da gengiva. Então, eu tenho que tentar investigar isso, mas se não tem causa aparente, eu não tenho outras hipóteses diagnósticas, Eduardo, e ela não cicatriza, aí eu tenho que fazer biópsia. Né? Então, assim, não é uma indicação a olhos fechados. Eu tenho que olhar a idade, perfil sociodemográfico, hábito, como é que a lesão se mostra, se eu associo a algum trauma, se eu associo a alguma coisa. E aí sim, eu vou excluindo as coisas. Quando eu falo, ó, não tem recurso, não achei a causa, aí eu tenho que biopsiar. Tá? Então, a gente não fica com nada na boca sem diagnóstico. Mas eu tenho que pensar mais amplo do que isso, só na lesão. Tudo bem?
Luiz mandou aqui. Ah, tá. Sobre rever a aula. Gente, a doutora autorizou a aula, vai ser postada amanhã no YouTube do canal do CRO. Então, vocês podem procurar lá amanhã, por volta da tarde, acredito que já está lá no YouTube, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Fique de olho nas redes sociais do CRO, que sempre, quase todas as semanas, a gente tem educação permanente, com aulas incríveis como essa. Doutora, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento aqui com a gente. A gente adorou. Tenho certeza que todo mundo gostou aqui. Que bom. Espero que a gente possa ter novas oportunidades. E, gente, se vocês tiverem dúvidas, se vocês estiverem precisando de alguma informação, de alguma coisa, podem nos procurar. Só vocês mandarem mensagem pelo WhatsApp 38, né? O nosso número é 9203-0006. Os municípios têm esse número, então nós estamos à disposição para ajudar, para o que vocês precisarem. Tá bom? Obrigada, doutora. Boa noite. Eu que agradeço. Boa Boa noite, noite a pessoal. todos. Boa noite.